Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui começando Manhã com Deus. Estou aguardando você para estar comigo, para que nós possamos começar a nossa manhã com Deus. Se você está aí, eu não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, então, se você está aí, você pode dar um ok que você está entrando, para que eu possa saber de onde você é. Nós possamos começar esta manhã com Deus. São 4h59. Esta é a manhã com Deus. É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom poder contar com vocês. Vamos juntos nos colocar na presença de Deus de forma consciente. Vamos meditar e orarmos juntos com base no tabernáculo de Moisés. Esta é a manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho do seu cuidado. Isso é o que está no Salmo de número 95, verso 7. São 5h em ponto. Estamos começando esta manhã com Deus. Se você está aí, você possa manifestar a tua presença, mandar um aviãozinho, convidar os seus amigos, você possa estar presente junto conosco. Estamos começando esta manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele, o nosso Deus, pastoreia, e a ovelha de suas mãos, o rebanho do seu cuidado. Nós estamos aqui para orarmos de acordo com o tabernáculo de Moisés. Eu fiz aqui um esquema do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele é como se fosse um terreno. Nós temos um terreno, imagina um terreno, e aqui ele era feito todo de pele de animais. Esse cercado era todo feito de pele de animais. Então, quando nós entramos aqui, nós nos deparamos com o altar de cobre, depois nós passamos por uma pia de cobre, então nós entramos nesse espaço mais reservado aqui, chamado lugar santo. Nesse lugar santo nós encontramos o candelabro, nós encontramos uma mesa de pães de proposição, um altar de ouro, depois passamos pelo véu e entramos no Santo dos Santos, e nesse lugar, no Santo dos Santos, nós encontramos aqui a Arca da Aliança. Nós vamos orar em conformidade com o tabernáculo de Moisés. Por que nós vamos orar em conformidade com esse tabernáculo? Entenda bem. Quando Moisés esteve na presença de Deus, Deus entregou para ele um mapa representativo das coisas celestiais. O tabernáculo, ele reflete como é a realidade celestial. Ao longo dessa semana, nós vamos descer com profundidade em conhecer como é que o tabernáculo de Deus ele é formado, quais são as suas partes e como que nós interagimos com esse tabernáculo. Nesta manhã com Deus, agora são 5h03, nós vamos começar de dentro para fora. Nós já estamos dentro do tabernáculo de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino de Deus. E quando entramos no reino de Deus, nós já nos colocamos na presença de Deus. Então, o nosso estado natural, nascido de novo, é de permanecer na presença de Deus. Por isso, o que nós vamos fazer? Nós estamos iniciando um dia, uma manhã com Deus, nós estamos na presença de Deus e vamos nos preparar para nos retirar
ao serviço, ou seja, nós vamos sair do tabernáculo e vamos nos colocar ao serviço para executar as nossas atividades diárias. Então, nós estamos aqui no Santo dos Santos. Neste lugar aonde nós estamos, nós começamos a nossa jornada nessa manhã. No lugar santo, aqui é onde está a Arca da Aliança, o texto de referência é Efésios capítulo 2, o versículo de número 6. Diz assim: e juntamente com ele, isso é, com Jesus Cristo, nos ressuscitou, quando nós fomos encontrados por Deus e recebemos Jesus como Senhor Salvador. É como se nós tivéssemos passado da condição de mortos para o mundo e nos tornamos vivos para Deus. Então ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos no Santo dos Santos, sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É assim que inicia o nosso dia. Quando nós acordamos, nós já acordamos na presença de Deus. Nós já estamos diante do Senhor. Nós já estamos assentados nesse lugar glorioso. E agora, às 5h05 da manhã, nós podemos nos encontrar na presença de Deus, nos deleitar nessa bendita presença. Nós podemos adorar a Deus. Por que nós podemos adorar a Deus? Está lembrado que quando Deus chamou a mulher samaritana, ele disse à mulher samaritana que Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ora, observe esse detalhe. Quando nós nascemos de novo, nós adquirimos um novo espírito. Por que nós adquirimos um novo espírito? Nós nos tornamos naturalmente adoradores de Deus, em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque quando os discípulos chegaram até Jesus, eles perguntaram, observando o comportamento de Jesus, o modo como ele se apresentava diante de Deus, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Se nós observarmos, a oração do Pai Nosso, ela tem 6 fases. Também o tabernáculo, quando nós observamos estas peças, nós encontramos 6 fases. Uma, a Arca da Aliança. 2, o altar de ouro. 3, a mesa de pães. 4, o candelabro. 5, a pia de cobre. 6, o altar de cobre. Então, estamos aptos a sair para fazermos as nossas atividades diárias. Então, nós começamos o dia na presença de Deus, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Essa é a posição que o Senhor nos colocou. Não é uma posição que depende de nós, mas depende tão somente do Senhor. Então, ao aceitar Jesus como Salvador, nós fomos transportados para este lugar. Este é o nosso lugar natural. Isso não depende da nossa obra, isso não depende daquilo que estamos fazendo, da nossa condição espiritual, isso não depende se estamos orando mais ou estamos orando menos. Só o fato de sermos filhos de Deus já nos coloca nessa posição de glória, nesse lugar que é os lugares celestiais. Então aqui é a nossa posição, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos com isso nesse primeiro estágio em que, na presença de Deus, vamos colocar a nossa oração. Você pode orar junto comigo da seguinte forma: Pai, eis que agora eu me coloco assentado de forma consciente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu glorifico a Ti, porque eu posso sentar nesse lugar, porque esse é a minha posição
é minha posição natural. Uma vez que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou assentado nessa posição natural. O que isso significa, Senhor? Significa que debaixo dos meus pés estão todos os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais malignas, tudo está debaixo dos meus pés e eu coloco-me sobre todas essas coisas, porque eu estou assentado contigo, ao lado do Pai. Estou diante de ti nessa posição de glória. O Senhor me colocou, a tua ressurreição me levou a este lugar. Por isso é grande a posição que o Senhor tem me dado. Eu estou assentado ao lado diante de Deus com Jesus Cristo. É como se eu estivesse no colo de Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. E eu estou sentado junto com Ele, nessa posição de glória. E assim, Senhor, eu começo o meu dia por ter essa possibilidade de assentar-me nesse lugar. E eu me alegro diante de Ti. E eu louvo a Ti, porque o Senhor fez isso por mim. Eu não merecia, mas o Senhor fez. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado e me colocou sentado nessa posição gloriosa, de onde eu posso observar. É como eu já tivesse subido. Os que esperam no Senhor subirão como asas. É como se o Senhor já tivesse me feito subir esse caminho. E o Senhor me colocou neste lugar tão glorioso e por isso estou na tua presença. São 5h10 e nós vamos descer agora para o altar de ouro. Observa que nós estamos saindo do Santo dos Santos, do lugar onde está o altar a Arca da Aliança. E vamos descer agora para nos colocar no altar de ouro. E quando nos colocamos no altar de ouro, nós estamos em Efésios, capítulo 1, o versículo 3. Por quê? Esse texto diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observa, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto Paulo falou em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Agora, nós que estamos assentados neste lugar celestial em Cristo Jesus, nós estamos nessas mesmas regiões celestiais, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É por isso, povo de Deus, que nós somos abençoados. Por isso que se diz que o povo de Deus é um povo abençoado. Lembra de Abraão? Nós temos a bênção de Abraão. Deus disse que ele era abençoado e que ele iria abençoar. Nós também somos abençoados e podemos abençoar com a mesma bênção espiritual que nós somos abençoados. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz que nós temos todas as bênçãos espirituais, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, do que Paulo está falando? Quais são estas bênçãos espirituais que nós temos? Ali em Efésios, no capítulo de número 3, vamos abrir as escrituras aqui no capítulo Efésios, no capítulo de número 3, para que nós possamos conhecer as nossas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo começa dizendo que a primeira bênção que nós temos é que nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Veja como é grande a nossa conexão com Deus. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, porque nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo.
Nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nós somos nascidos de Deus. Porque nós somos nascidos de Deus, Deus fez uma conexão. Nosso DNA espiritual começa lá na eternidade passada, quando o Senhor nos escolheu e nos escolheu com um propósito de sermos santos, de sermos irrepreensíveis perante Ele em amor. Observa como as coisas vão se fechando. Nós estamos assentados nos lugares celestiais e agora o texto diz aqui que nós estamos perante Ele em amor, perante Ele por causa de Jesus, perante Ele porque nós fomos escolhidos. Esta é a nossa posição de glória e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Observa, mas a todos quanto receberam, diz o apóstolo João, Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós imediatamente fomos colocados na presença de Deus e fomos adotados. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós estamos aqui diante de Deus nessa condição de ter alcançado o nosso pré-destino. Por que há um pré-destino? Porque se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Deus nos viu, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus entregou o seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar, e que na sua morte ele ressuscitou, e nós fomos colocados diante dele. Então, ele nos escolheu e ele nos predestinou, e nós já temos essa convicção, porque nós somos filhos de Deus. Agora, são 5h15, e nós estamos no altar de ouro. Por que o altar de ouro? Entenda, nós somos formados de osso e de carne, é fato. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Com isso, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. É como se nós inteiros fôssemos revestidos agora de ouro, porque nós temos algo muito precioso dentro de nós. A presença do Espírito de Deus. Isso nos faz dar essa condição de como se estivéssemos todos nós revestidos de ouro. Então, por isso estamos no altar de ouro. O altar de ouro também é o altar de incenso. É o altar onde nós colocamos as nossas orações, onde nós nos apresentamos diante de Deus para interceder, para colocar as nossas necessidades ao longo do dia. Lembra que Jesus, quando ele ensina a orar, ele ensina duas coisas importantes. Primeiro, ele ensina a santificar o nome de Deus. Nós fizemos isso quando estávamos assentados nos lugares celestiais, lá na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Agora que nós entramos dentro do lugar santo, onde está o altar de ouro, nós temos aqui dois momentos de oração importantes. O primeiro momento de oração importante é aquele em que seja feita a tua vontade no céu, na terra, assim como ela é feita nos céus. Então nós somos aqueles que se articula com Deus para trazer a vontade de Deus na terra. Ora, para trazermos a vontade de Deus na terra, nós temos que conhecer a vontade de Deus que se realiza no céu. No céu é um lugar onde não há dor, é um lugar de alegria, é um lugar onde há bênçãos indescritíveis, é um lugar onde os anjos estão continuamente diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. É este o lugar de louvor, é este o lugar de adoração que nós estamos. Lembra que nós temos o espírito humano que foi dado quando nós recebemos Jesus. Então isso nos faz ser um adorador. Então, você e eu somos um adorador. Nós estamos
adorando a Deus. E agora nós estamos nesse lugar de glória, nesse lugar onde é o altar, o altar de ouro, e nesse altar nós estamos nos identificando com aquilo que Deus tem nos dado. Todas as bênçãos espirituais, não faltou nenhuma bênção espiritual. Nós já recebemos todas elas. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo e ele nos predestinou para sermos filhos. Se você está aqui me ouvindo junto comigo nesse momento de oração, você tem também essa convicção que você já foi adotado como filho de Deus em Jesus Cristo. Ora, se você recebeu essa adoção, significa que você já pode se ver como alguém predestinado. E por que fomos predestinados? Nós fomos predestinados para louvor da glória de Deus. E agora nós vamos fazer essa oração. Você pode orar junto comigo dessa forma. Senhor, eu te louvo por estar assentado nos lugares celestiais. E agora que eu estou nesse altar de ouro, onde as minhas orações são colocadas diante do trono da graça, eu glorifico a Ti, porque eu sei que o Senhor me escolheu dos lugares mais longe da terra, Senhor. Se nós estamos aqui na Tua presença, é porque fomos escolhidos por Ti e porque assumimos a nossa predestinação, porque nos tornamos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E nesta condição, Senhor, nos apresentamos diante de Ti. Nós somos filhos amados de Deus. Agora são 5h20 e nós passamos para a nossa terceira fase de oração. Nós estávamos na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, entramos no lugar santo, onde passamos pelo altar de ouro, e agora vamos até a mesa da proposição. Assim como você se levanta, toma o seu café da manhã, é um momento em que você se sente reconfortado, porque as suas energias foram renovadas durante toda a noite. Agora você está renovando as suas energias espirituais. Por isso você está chegando na mesa do Senhor, na mesa onde estão os 12 pães. Os 12 pães representam as 12 tribos de Israel. No nosso caso, ele representa também os 12 apóstolos. Por quê? Porque nós nascemos e fazemos parte da igreja. Nós somos corpo de Cristo. Então, os pães representam essa condição de corpo de Cristo. E qual é a nossa posição nesse lugar aqui, onde está a mesa de pães? O texto escolhido foi João, capítulo 6, o verso 35. O texto diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que coisa extraordinária. Jesus é o pão da vida. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando nós lemos no Novo Testamento a palavra vida, nós encontramos ela, vida, e ficamos meio sem entender por que nós precisamos dessa vida que Deus está nos dando. Porque nós já não temos vida? Acontece que no grego existe duas palavras para designar vida. Uma é psique e a outra é zoé. A vida psique é a vida da alma. A vida zoé é a vida do espírito, a vida de Deus. A vida psique é uma vida que nasce quando nós nascemos de mulher, nós nascemos desse mundo, crescemos, nos desenvolvemos, mas chegará o dia que vamos voltar ao pó. A morte vai nos encontrar. E nesse momento que nós formos para o pó, a vida psique, ela se desfaz. A vida zoé é a vida eterna, é a vida de Deus. Esta vida não se desfaz. Então, quando ele diz, eu sou o pão da vida, no grego está dizendo, eu sou o pão zoé, ou seja, o pão que dá
a vida eterna. O que está Jesus então dizendo? Ele diz aqui, olha, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, ora, todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Nós já viemos até Jesus. Lembra quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O que você estava? Você estava perdido no mundo, você ouviu a palavra de Deus, creu no seu coração, confessou com sua boca e se tornou filho e filha amada, amado de Deus. Ora, você veio até ele. E o que ele está dizendo? Se você vem até a mim, eu sou o teu pão, eu sou o teu alimento, eu sou o que satisfaz a tua alma. E a hora que ele diz isso, ele diz assim, todo aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ora, entenda uma coisa, a nossa alma, ela geme por Deus. Alguém diz que havia em nossa alma, antes de recebermos Jesus como Salvador, um vazio tão grande que só Deus podia preencher. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, esse vazio foi preenchido. O Espírito de Deus entrou dentro de nós. É claro que você deve pensar assim, mas eu não estou sentindo a presença do Espírito de Deus dentro de mim. É claro, não é para ter necessariamente esse sentimento, um sentimento diferente. Por quê? Porque nós recebemos pela fé. O Espírito não é algo tangível, não é algo palpável, não é algo do mundo dos sentidos. Ele já está dentro de nós, mas quando nós estamos na presença de Deus, esse sentimento, essa emoção que toma conta de nós, que vem para o mundo dos sentidos, ela é fruto de um alinhamento espiritual. Entenda, nós como seres naturais, nós temos muitos sentimentos bons e ruins. Esses sentimentos muitas vezes são conflitantes. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra. E aquilo que a gente acaba fazendo não é aquilo que a gente quer. Esse sentimento está na nossa carne, na nossa estrutura física, na nossa estrutura orgânica. Ora, imagine o seguinte, pense por um momento. Quando você está na sua casa, você tem uma cadeira e você se senta para descansar, certo? Então você senta numa cadeira física. O teu corpo descansa sentado em uma cadeira. Ora, o que a palavra de Deus diz? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se você olhar para o lado, você vai falar, mas onde está essa cadeira no lugar celestial em que eu posso sentar? Eu não estou vendo ela com os meus olhos físicos, mas eu estou vendo ela pela fé. Então, a minha posição é aqui, na terra. Eu estou pisando na terra, mas como eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, e a cabeça de Cristo é o próprio Senhor, e o Senhor está no céu, então aonde ele está, eu estou. Ora, se ele está sentado à direita do Pai, é como se eu estivesse sentado no colo dele. E quando ele me convida para estar com ele, ele diz assim, agora a tua busca terminou. Você já encontrou o teu lugar em que você vai estar nele por toda a eternidade. Ou seja, você não está mais caminhando para a tua morte física. Você já entrou na vida eterna. A tua realidade não é mais o mundo físico. A tua realidade é o mundo espiritual. Você está numa posição acima de todo principado, potestade, dominador, de toda hoste espiritual. Por quê? Porque você está sentado no colo de Jesus. Você está sentado à direita de Deus. Ora, se Jesus, ele é esse, você reconhece que ele é o pão da vida, você está satisfeito com esse pão. Então, você pode agora entender que a tua sede espiritual foi plenamente saciada. Aí você pode dizer assim, mas por que eu não tenho essa convicção, essa clareza? É porque nós precisamos fazer
encher a nossa mente com a palavra de Deus, para que ela possa clarear, iluminar a nossa percepção espiritual. Porque quanto mais a nossa percepção espiritual se torna clara para nós, se torna entendida para nós, mas nós experimentamos daquilo que nós já somos. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos sentar na mesa de Deus. Nós podemos comer do pão que é Cristo e nos alimentar desse pão, porque à medida em que nos alimentamos desse pão, ele nos traz a vida. Isso que é extraordinário. Entenda, nós todos os dias, no café da manhã, nós pegamos o nosso pão, passamos a manteiga, colocamos ele na boca, mastigamos o pão, sentimos a energia do pão, nos dando força e vitalidade para aquele dia, a nossa fome é saciada, e espiritualmente acontece a mesma coisa. A nossa fome é saciada pela presença de Jesus Cristo, de Cristo Jesus em nós. Então, nós não temos mais fome, nós não temos mais sede. Nós já encontramos o reino de Deus, nós já entramos no reino de Deus. Então, ore junto comigo nesse sentido. Pai, eu glorifico a Ti por estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se eu estivesse num hotel extremamente fino, tivesse ligado na portaria e eu solicitado que me trouxesse o café da manhã no lugar onde eu estou sentado. Eu estou recebendo agora, no café da manhã, o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento, eu estou literalmente me alimentando desse pão. Eu estou saboreando desse pão. Eu estou sentindo o cheiro desse pão, que é o cheiro celestial. Eu estou me alimentando dele, porque eu estou sentindo como se fosse um energético. Ele está entrando dentro de mim e ele está fortalecendo o meu homem interior, ele está me fortalecendo para estar por estar na tua presença. Pai, na tua presença há somente delícias, por isso eu me alegro diante de ti. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o teu filho amado, o meu irmão, aquele a quem amo. Olha, nós estamos avançando. Agora são 5h31. Nós estávamos lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. Nós descemos até o altar de ouro e depois nos assentamos na mesa com Cristo, nos alimentando do pão da vida. Agora nós vamos para o candelabro. O candelabro, João capítulo 7, o verso 38, é o nosso texto base para expressar o que o candelabro representa. O candelabro é um objeto que ilumina o ambiente. Ele tem 7 hastes, é como se tivesse 7 lâmpadas. Há um óleo, o óleo faz menção ao Espírito de Deus, e imagine colocando fogo nesse lugar. Observe um detalhe. É um detalhe curioso, e nós temos que observar isto. Aonde que nós estávamos? No Santo dos Santos. Ele é depois do véu. E imagine que este lugar, se tem um véu, e é tudo fechado, e o candelabro está no lugar santo, não está no Santo dos Santos, significa que naquele lugar estava tudo escuro. Imagine, para você ter a sensação de como é entrar no Santo dos Santos, você entra no teu quarto de noite, apaga todas as luzes, fecha a cortina com aquela cortina blackout, fecha a porta e fica no breu, completamente no breu. Assim é estar na presença de Deus. É por isso que quando nós oramos, nós temos por hábito fechar os nossos olhos, porque é como se nós tivéssemos entrado nesse lugar, no breu. Agora, quando nós saímos de lá, levando em conta que nós estamos de cima para baixo e nós estamos caminhando para ir nos colocar nesse dia a serviço, nós estamos saindo do escuro para o outro lugar escuro, porque ainda não tínhamos chegado no candelabro. Quando nós estávamos no altar de ouro, ainda o ambiente estava escuro.
significa que nós não estávamos nem olhando para nós, nem olhando para Deus, porque nossos olhos estavam contemplando somente a escuridão. Nós estávamos pela fé, conversando diretamente com Deus. Quando nós sentamos na mesa da proposição, onde estavam os pães, ainda não tínhamos chegado no candelabro, porque nós estamos vindo de cima para baixo, do céu para a terra. E ali também na mesa nós comemos o pão como se estivéssemos comendo pão com luz apagada. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo pela fé, nós não estamos usando os nossos sentidos. Mas agora, em que chegamos no candelabro, as luzes se acendem e nós podemos olhar o ambiente com maior clareza. João capítulo 7, o verso 38, ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa extraordinária. Nós que cremos em Jesus, rios de água viva estão fluindo de nós. O texto que nós lemos, que está lá em João, no texto abaixo diz assim, e ele faz referência desse rio de água viva que flui de nós, ele faz referência ao Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos aqui com a Marli, com o Eduardo, muito bom estar com vocês nesse momento, nessa manhã com Deus. Nós estamos caminhando pelo tabernáculo e agora nós estamos diante do candelabro. O candelabro é a representação do Espírito Santo. E o candelabro tem 3 elementos importantes. O candelabro em si, que é o instrumento por meio do qual a chama pode se manifestar. Nós temos o óleo que faz o combustível para esta chama e nós temos o fogo. Ora, nós somos o instrumento, como se nós fôssemos o candelabro, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o candelabro, nós temos o óleo. Lembra das 10 virgens? 5 tinha o óleo? Nós temos o óleo, que é a presença do Espírito Santo. Agora esse óleo vai nos energizar, vai nos encher de paixão. Lembra que do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Ok, mas vamos pegar um outro fruto, a paz. O fruto da paz significa estar numa sensação de tranquilidade, de não perturbação. Alguém disse que era para ser retratado um desenho da paz. E aí alguém desenhou uma cachoeira descendo, fazendo aquele barulho, aquelas águas caindo, e uma pombinha que encontrou o seu ninho numa rocha, ali no meio ela achou uma brecha na descida das águas e ali fez o seu ninho. Ela estava num lugar em paz, apesar de todo o ruído do interior dela, no exterior dela. Mas ela tinha encontrado aquela posição de paz. Nós estamos diante de Deus nesse lugar santo, diante do candelabro. Ou seja, tomando consciência de que o Espírito Santo está em nós. Isso significa que nós podemos expurgar toda a ira, nós podemos expurgar toda a malícia, nós podemos expurgar tudo aquilo que procede da carne, que são os maus sentimentos, e nos encher dos sentimentos divinos. Lembra que nós sentamos no pão, na mesa, onde estava o pão da vida. Nos alimentando desse pão da vida, nós ganhamos o quê? Ganhamos energia. É como se pegássemos o pão da vida e colocássemos dentro de nós, e ele entrasse num estado de química com o nosso corpo, e aí esse estado de química do nosso corpo vai nos energizando. Então, quando nós estamos diante do candelabro, é como se estivéssemos enchendo de coisas boas, de coisas positivas. E isso vai refletir quando nós sairmos desse lugar de oração e entrarmos nas nossas atividades diárias. Por quê? Porque diante do candelabro, o rio de água viva está fluindo de nós. Como é que o rio flui de nós? O salmista dá o segredo. Abre a tua boca e te encherei. Ou seja,
está no poder da nossa língua experimentarmos o fruto do Espírito. Se eu abrir a minha boca para falar coisas boas, para falar coisas positivas, significa que eu estou crendo em coisas boas, em coisas positivas. Em que eu estou crendo? Lembra quando estávamos lá no altar de ouro? E o altar de ouro é o altar da bênção, e ali nós somos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual nos lugares celestiais? Pois bem, nós estamos nesse lugar celestial. Nós estamos recebendo esta bênção. E porque estamos recebendo essa bênção, podemos assentar na bênção de Deus, que é na mesa de Deus, comer do pão que é Cristo, e este pão está entrando em contato com a nosso ser, a nossa parte orgânica, convertendo em energia. E você está recebendo agora, eu também estou recebendo essa sensação de paz, essa sensação de alegria, essa sensação de moderação, de longanimidade, de benignidade, de mansidão. Nós estamos sentindo como se estivéssemos domando o nosso ser. Por isto, nós podemos fazer a oração agora, dizendo assim: Senhor, eu glorifico a Ti por estar assentado nos lugares celestiais, por ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nesses mesmos lugares celestiais onde eu estou assentado. Eu glorifico a Ti porque esta manhã eu me alimentei do pão da vida, que é Cristo. Este pão entrou em contato com o meu ser, com a química do meu ser, e o Espírito Santo que habita dentro de mim transformou essa química numa energia poderosa, numa energia que está exalando amor, está exalando paz, está exalando alegria, e que quando eu estiver entrando no serviço nesse dia, eu possa transbordar essa alegria, transbordar essa paz, porque é um rio que não para de fluir. São 8 horas, são 5 horas, né? E 40 minutos, e nós saímos agora do 4º estágio da oração e vamos para o 5º estágio. Observe um detalhe: nós acordamos no Santo dos Santos. Nós já acordamos na presença de Deus, porque já acordamos assentados nos lugares celestiais, essa é a nossa posição natural. Depois, nós nos retiramos para o café da manhã, nós entramos no lugar santo. Ali nos alimentamos espiritualmente. Primeiro, reconhecemos que somos abençoados e por isso sentamos na mesa da bênção. Nos alimentamos de Cristo e agora fomos iluminados com o Espírito Santo, que está fluindo de nós. Agora, nós vamos sair do lugar santo e vamos para o pátio, já nos preparando para entrarmos nas atividades, nas lidas do dia. E no lugar santo, nós temos a pia de cobre. Salmo 42:2 faz expressão a essa pia de cobre. O Salmo 42:2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando me irei e me verei, olha só, quando irei e me verei perante a face de Deus? Nós podemos dizer, é Davi quem fez essa oração. Olha, Davi, nós já estamos diante da face de Deus. Nós nem precisamos ir, aliás, estamos vindo de lá. Nós acordamos nos lugares celestiais e estamos descendo para as lides diárias, para o nosso trabalho. Então, é como se a gente tivesse encontrado Davi no caminho. Davi está vindo ali, ele está ali na pia de cobre, ele está olhando. Por que pia de cobre? É como se tivesse um espelho e a gente estivesse nos contemplando nesse espelho. E contemplando como? Fisicamente. Por quê? Porque nós já saímos dos lugares celestiais ali dentro, onde estávamos no Santíssimo Lugar, depois fomos para o lugar santo, e agora estamos no pátio. No pátio estamos encontrando outras pessoas e, de repente, encontramos Davi ali. E Davi diz assim, olha, quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi está querendo entrar e nós estamos saindo, porque nós estamos indo para
a nossa lida diária. Então a gente está dizendo, olha Davi, eu estou vindo de lá, a minha alma, Davi está dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Ah, nós sentamos lá na mesa do pão da proposição, e quando sentamos lá, a nossa fome foi saciada, a nossa sede foi saciada. Davi, você está com sede de Deus? Nós estamos cheios de Deus. Nós estamos descendo. E nós estamos aqui na pia de cobre para compreender essa realidade espiritual em que nós estamos inseridos. Olha que coisa extraordinária. A pia de cobre é um lugar para você refletir. Geralmente, se a gente estivesse entrando no tabernáculo e estivéssemos passando pela pia de cobre, nós íamos nos lembrar do que aconteceu no mundo quando lá estávamos e das coisas que fizemos para nos arrepender. Mas como nós estamos fazendo o caminho contrário, nós estamos saindo da presença de Deus para irmos para o mundo, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, tá? Então, como nós estamos fazendo esse movimento de vir da presença de Deus para irmos para o nosso dia a dia, a gente passa nessa pia de cobre para quê? Para que a gente possa ter consciência da nossa posição espiritual. Para termos consciência de que a nossa sede espiritual já está saciada, que a nossa fome espiritual já está saciada. Nós já nos sentamos lá na mesa, estávamos agora há pouco lá na mesa, comendo do pão, que é Cristo. E depois, quando entramos diante do candelabro, qual que é a função do Espírito Santo? Anunciar Cristo. A função dele é explicar quem é Cristo, o que ele faz, qual a importância dele, como ele impacta em nossa vida. Então nós estamos aqui nessa pia de cobre, olhando para ela em gratidão. A pia de cobre é o momento de agradecer a Deus pelos benefícios que ele tem nos dado. Quantos benefícios o Senhor tem nos concedido até aqui? Nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, ele nos proveu em todas as nossas necessidades. Até aqui, as bênçãos espirituais se converteram em algo físico também, porque nós fomos saciados fisicamente. De quantas enfermidades nós fomos curados? De quantos livramentos nós fomos salvos? De quantas coisas o Senhor nos livrou? E as provisões de Deus? Aqui é o momento em que nós, já nessa manhã, nesse momento que são 5 horas e 46 minutos, nós já podemos agradecer a Deus pelo alimento que vamos comer no café da manhã, depois no almoço e depois na janta. Por que nós vamos fazer esse agradecimento a Deus? Olha que coisa extraordinária. Lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 11, Deus diz assim, árvore frutífera, produza fruto. Ora, quando você vai a uma macieira, a uma laranjeira, e tira o fruto e se alimenta, esta palavra foi transmitida lá atrás, quando Deus disse, a árvore frutífera dê o seu fruto. E nós hoje, quantos milhares de anos, milhões de anos se passaram, desde que o Senhor deu aquela ordem à árvore frutífera, e hoje a árvore frutífera continua entregando o seu fruto. Não é uma coisa extraordinária? Então, desde já, nessa manhã, vamos convidar Jesus para vir nos alimentar, se alimentar conosco também, fisicamente, quando nós sentarmos para tomarmos nosso café da manhã, para almoçarmos, para jantarmos. Nós já de antemão estamos reconhecendo que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Nós podemos aqui nos alegrar, porque a nossa sede está saciada, porque a nossa fome está saciada, porque nós temos a presença de Deus. Isso é muito bom. Uma outra coisa que essa pia de cobre nos ajuda é nos lembrarmos das coisas pelas quais nós fomos curados. Por quê? Se o Espírito de Deus está dentro de nós e ele flui como um rio, ele está fluindo como um rio, isso significa que ele está nos limpando. Você já
Imagina que você está na beira do rio bebendo água. Quando você leva a tua mão para beber água, quando você faz o movimento para puxar a água na sua mão, o que você move? Você move toda a sujeira naquele lugar. Então você faz assim. Você pega a água, coloca na tua mão e bebe. Mas antes de você levar a mão de novo para beber água novamente, você olha e percebe aquela sujeira se mexendo. O que você espera? Você faz? Você espera um pouco, a sujeira vai decantar, ela vai descer, a água vai tornar pura novamente, você leva a mão na água e você bebe. Então, cada vez que você faz esse movimento, alguma sujeira se levanta. Assim, quando você está nessa pia de cobre, olhando para ali a imagem, para se tornar a imagem de Cristo, alguma sujeira do teu passado, ela tende a se levantar. Quando essa sujeira se levanta, você fica calmamente na presença de Deus, olha para aquela sujeira, não julga, não faça nenhum pré-julgamento a respeito dela. Pode ser que lá no passado aquilo gerou um sentimento de trauma na tua vida, mas você olha para aquilo e diz assim: Senhor, eu te sou grato, porque mesmo passando por essa experiência tão difícil que eu estou vendo ela aqui, eu cheguei diante dessa pia de cobre e o Espírito de Deus está fluindo e ele está entrando naquela experiência que aconteceu há tanto tempo, está expurgando tudo aquilo que é ruim, está colocando dentro de mim esse sentimento bom, essa sensação de paz, essa sensação de alegria. Por isso, Senhor, eu me sinto saciado, olhando a minha atual condição espiritual. Então, vamos fazer uma oração nesse sentido, de gratidão, de reconhecimento. Senhor, eis que eu estou na pia de cobre. Ela é como um espelho. Eu posso olhar para ela e ver o reflexo da minha vida nela. E nesse reflexo da minha vida, eu posso declarar que Deus é bom, que os cuidados de Deus são extraordinários. Quantas coisas o Senhor cuidou para mim. O pão que chegou na minha mesa agora, há milhões de anos atrás, o Senhor disse: árvore frutífera, dê o seu fruto. E a tua palavra continuou ecoando por todos esses anos, até chegar a esse momento em que eu posso tomar o meu café da manhã, comendo uma laranja, comendo uma manga, comendo um mamão, uma banana, e olhar nessas coisas que estão postas em minha mesa e dizer: Deus é bom. O Senhor cumpre a sua palavra. Isso é uma coisa extraordinária. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor está cuidando de mim. Olha só a minha mesa. Olha a palavra de Deus e como ela se realiza neste momento. Meu Deus, eu glorifico a Ti e quero manifestar a minha gratidão. Agora, nós vamos continuar para o nosso 6º estágio da oração. Nós estávamos lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. Nós já acordamos lá, porque estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois passamos pelo altar de ouro. Ali nós reconhecemos as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Depois nós fomos para o café da manhã com Cristo. Nós comemos do pão da vida, que é Cristo. E tendo nos alimentado dele, nós fomos no candelabro para nos tornarmos conscientes, iluminados acerca de todas essas realidades espirituais. E o Espírito Santo fluiu de nós como rios de água viva. E quando chegamos aqui nesse altar, nessa pia de cobre, nós nos vimos saciados. A minha alma, que tem sede de Deus, se viu saciada por Deus. Nós estamos cheios do Espírito de Deus. E agora nós chegamos no altar de cobre. E o altar de cobre faz nos lembrar de Hebreus capítulo 10, o versículo 7. Hebreus 10, 7 diz: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que coisa extraordinária! Nós que estamos assentados na presença de Deus,
que nos sentimos totalmente abençoados por Deus, que fomos plenamente satisfeitos por comer do pão da vida, a nossa fome nós fomos saciados, a nossa sede nós fomos saciados, o fluir do Espírito Santo está continuamente em nós, e isso é pela fé, não depende das condicionantes da nossa vida, ele está fluindo em nós, e agora nesse altar de bronze, nós estamos colocando a nossa vida em sacrifício. Nós estamos declarando ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando eu sair desse momento de oração e entrar no meu dia a dia, eu quero amar mais, eu quero abençoar mais, eu quero profetizar mais, eu quero pensar positivamente, eu vou lacrar a minha mente para nenhuma coisa negativa entrar em minha mente, somente entrar coisas positivas, entrar coisas que alimentam a minha alma, que me dão esperança. Eu estou me colocando nesse lugar de sacrifício para fazer um sacrifício de viver essa vida no dia de hoje, uma vida consciente. Consciente da tua presença, consciente da tua graça, consciente da tua bondade, consciente da tua vontade, consciente da tua misericórdia. Então, quando eu estiver no meu dia a dia, quando o dia estiver esquentando, que eu possa me lembrar que o Senhor fez o verão e o inverno. Enquanto muitos estão reclamando desses dias de calor, e está quente realmente, o nosso corpo sente o calor, mas isso é como se Deus estivesse falando assim, olha, eu quero fazer com que você entenda os contrastes, porque quando a gente está acomodado, a gente não se lembra das coisas de Deus. Então Deus, de vez em quando, ele tem que falar assim, vamos fazer uma coisa. Você está sentado na tua mesa, no café da manhã, e você comendo o pão. Eu sou o pão da vida, Jesus disse isso. Ele diz, eu sou o pão da vida. E você está comendo do pão. Fisicamente, você também está comendo do pão. Você está comendo uma fruta saborosa, uma melancia. Imagina você comendo uma melancia saborosa. E você vai comendo aquela melancia. O que você está pensando enquanto você está comendo a melancia? No sabor da melancia, no gosto da melancia. Mas você parou um pouco para pensar que essa melancia veio de algum lugar? Que o Senhor disse, melancia, dê o seu fruto para que aqueles que estão comendo da melancia possam saborear. Então você está comendo melancia, se lembrando da palavra de Deus que diz, melancia, dê o seu fruto. Você está comendo a manga, se lembrando da palavra de Deus que diz, mangueira, dê o seu fruto. Então, o que você está se alegando é daquilo que Deus fez. Agora você está no meio-dia. O sol 44 graus centígrados. Aí você, que coisa, que calor, não aguento mais, estou escorrendo, tenho que tomar um banho. Mas espera um pouco. Quando Deus mandou um dilúvio na terra, depois do dilúvio, ele disse assim a Noé, enquanto houver homem na terra, enquanto as minhas leis estiverem acontecendo, vai haver verão e vai haver inverno. Ora, nós estamos entrando no verão. E o Senhor está esquentando bem esse verão. É como se ele dissesse, olha, isso é para você se lembrar que eu declarei que haverá o inverno e haverá o verão. Então, nós temos que nos lembrar da palavra de Deus. E nos lembrando da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nesse altar de bronze, colocando a nossa vida em sacrifício. Significa que de fato vai ser um sacrifício. De fato vai ser um transtorno sentir o calor, vai ser um transtorno ter que nos esforçar em nosso trabalho, suar para ganhar o nosso pão. Todavia, é para isso que nós fomos chamados. Nós estamos saindo dos lugares celestiais e nos preparando para assumir as lidas do dia. Não sabemos o que esse dia nos reserva.
Tem uma música que diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um tribunal, um temporal pode abrigar. Nós não sabemos o que virá, mas nós podemos ter certeza que o Senhor está conosco. Está acabando a nossa live, falta 22 segundos restantes, e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Completamos a nossa hora com Deus. Eu aguardo você para estar junto comigo amanhã às 5 horas.